Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor Jesus, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2:3. Nós queremos, então, nas próximas 3 quintas-feiras, falar sobre o que é a salvação, né? Salvo de quê? Né? Queremos falar um pouco sobre isso, né? Que é perdição, o que é ser encontrado e ser salvo por Cristo. E aí, então, examinar alguns termos que às vezes a gente lê na Bíblia e passa por alto e não para pensar o que significaria isso, como expiação, propiciação, justificação, a própria vida eterna, né? Herdar ou entrar no reino, livramento, eleição, predestinação, dois termos bastante complexos e controvertidos. E o propósito disso tudo, então, sendo o quê? Reconciliação, restaurando a comunhão com Deus e nos salvando de uma eternidade sem Deus. E queremos também examinar rapidamente as exigências para essa salvação. Na base de tudo, realmente, é o arrependimento, né, que inclui a confissão, e a fé, né, o crer. Crer na mensagem, crer na morte substitutiva ou vicária de Cristo. Então, queremos falar sobre esses termos para podermos entender e apreciar realmente essa salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Bom, queria dar as boas-vindas a todos os participantes e dizer que estamos felizes, mais uma vez, por estudar a palavra de Deus, que nos mostra o caminho da salvação. E não só nos mostra o caminho, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas não só a Bíblia nos indica o caminho, mas explica a salvação em vários termos diferentes. São termos muito ricos, alguns deles com muita história vindo do Antigo Testamento para a gente poder entender melhor. E então queríamos falar, mais ou menos, seria tipo ver um dicionário sobre os termos bíblicos principais sobre a salvação. Então, esses termos da salvação são importantes para a gente entender a riqueza daquilo que Deus nos deu. Mas antes disso, vem a pergunta. Quando falamos sobre salvação, a pergunta é: salvação de quê? De que somos salvos? Então, nós somos salvos da condenação que teríamos não fosse a obra de Cristo por nós, né? A obra de redenção, e vamos ver o que é redenção, de expiação, que nos perdoa os nossos pecados. Então, a Bíblia tem esse termo, muitas vezes é traduzido na nossa versão em português, nas versões em português que nós temos da Bíblia, como um inferno. E quando a gente vai ver lá no original, nós encontramos 4 termos nos originais, nas línguas originais: Sheol, no hebraico, e Hades, Geena, com ou sem H, muitas vezes sem o H, e Tártaro, no grego. E vamos então ver aí o que cada um significa mais ou menos. Então, Sheol, no Antigo Testamento, né, esse AT significa Antigo Testamento, aparece 65 vezes e é o lugar dos espíritos desencarnados e é descrito como um lugar profundo, escuro e com grades. Aí algumas referências em Jó. Então, a, o conceito de inferno não é muito detalhado, não é muito definido no Antigo Testamento. Talvez cause um pouco de surpresa saber que no Novo Testamento, inclusive com Jesus, ninguém falou mais sobre o inferno
do que o próprio Senhor Jesus Cristo. No Brasil, nós temos um ditado: quem avisa, amigo é. E ele nos avisou bastante sobre esse lugar terrível que devemos realmente fazer de tudo para evitar. Então, termos diferentes que aparecem no Novo Testamento, NT, né, o Novo Testamento, Hades a ideia de Hades é bem similar ao de Sheol do Antigo Testamento. É uma prisão com portões, grades e ferrolhos. Geena é um lugar dos perdidos, como nós vemos aí em Mateus 23, 33, referindo-se originalmente ao vale de Inom. Esse vale fica aí ao lado da antiga parte aí da cidade velha, né, antiga de Jerusalém. Tem um vale bem na frente, quando você vê aquela foto, né, de Jerusalém, aquela parte antiga, aí tem um vale, e então esse vale, um pouco mais ao sul, o pessoal levava o lixo lá e queimava. Como eles não tinham fósforo e tudo isso, então é importante manter aquela chama acesa para não ter que ficar descobrindo como é que ia fazer o fogo lá. Então aquela chama ficava acesa e o lixo ficava queimando sem parar, dia e noite. E então por isso passou a ser tipo sinônimo de um lugar de tortura e o próprio inferno, né? Após a morte. E um dos lugares mais, talvez, macabros ou de maior dificuldade seria um lugar chamado Tártaro, que aparece apenas em 2 Pedro 2,4 e se refere ao local de punição dos anjos caídos. Então, não temos tempo para entrar em considerações sobre isso, mas tem a sua ligação com Gênesis 6, né? Aquela primeira parte lá. Mas, então, nós não vamos ficar falando sobre o inferno. O nosso estudo é um estudo de esperança e alegria, como nós mencionamos aí no início, né, onde Jesus disse para os seus discípulos: alegre-se, isso sim, porque o nome de vocês está no céu, está escrito no céu. Nós sabemos por detalhes de Apocalipse que seria então no livro da vida, né? E isso nos traz muita alegria e esperança. E esperança que nós encontramos na Bíblia não é aquela, ai, tomara que, e sim, eu sei que, só não aconteceu ainda, não estou lá ainda, mas eu tenho certeza absoluta de que isso vem no futuro. Essa é a esperança bíblica, esperança em algo certo. Então, nós vemos aí em Hebreus 2:3 o seguinte: como escaparemos se negligenciamos tão grande salvação? Se negligenciarmos tão grande salvação. Daí que vem o título do nosso estudo, de tão grande salvação, né? E então o autor de Hebreus ele adverte, ele avisa, ele diz: olha, não vamos deixar isso aí por menos, não vamos negligenciar, não vamos ignorar essa questão da salvação. Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram. Então, o próprio Senhor Jesus falou sobre esta salvação, como mencionado aí. E em 1 Timóteo 2, em partes de versículo de 3 a 6, diz o seguinte: Deus, nosso Senhor, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí é que entra aí o evangelismo, né? Às vezes a gente fica triste, a gente tenta compartilhar a verdade com as pessoas e as pessoas não querem, às vezes, saber da verdade. Mas é importante a gente insistir e a gente, com muito amor e com tranquilidade, tentar compartilhar e também com muita humildade
né? Nunca chegando com arrogância e dizendo eu sei da verdade, você não sabe. Nada disso. É, quando alguém diz assim, mas você não é o dono da verdade. É verdade, eu não sou o dono da verdade, mas eu conheço o dono da verdade, e o dono da verdade é o Senhor Jesus Cristo, que disse que ele é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por muitos. Então, a ideia de redenção é essa ideia de resgate. E vamos ver isso aí no nosso dicionário, né, por assim dizer, de termos bíblicos mais adiante. Mas então nós temos essa questão que nós vimos antes aí, que Deus não deseja que ninguém se perca, que ninguém seja condenado. Essa não é a vontade dele, e nós vemos aqui que ele deseja que todos sejam salvos. Eu queria, então, porque há uma questão que eu creio que vale a pena a gente já ver desde o início do estudo, há uma questão muito importante que quase todo mundo com quem nós falamos, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, creio que Portugal também, França, onde a gente for, um dos maiores erros que a gente encontra é aquele conceito, aquela ideia de que se e isso eu comecei a ver isso aí desde cedo, porque como membro de uma igreja lá no Rio de Janeiro, quando adolescente, a gente saía antes do culto da noite, tinha uma praça, Praça Xavier de Brito, e a gente ia lá e compartilhava folhetos e o evangelho e convidava o pessoal para a igreja. E muita gente, e naquela época a gente podia falar um pouco mais sobre o inferno, né? Que hoje em dia você não pode falar mais sobre isso, né? O pessoal, Mas às vezes a gente perguntava: quando você morrer, para onde você vai? Aí quase sempre a pessoa dizia, a resposta mais que a gente recebia era: bom, eu não sei, eu acho que ninguém sabe. Se eu, na hora que eu morrer, eu tiver feito mais coisa boa do que coisa ruim, aí eu vou para o céu, né? E eu acho que na minha vida eu fiz muito mais coisa boa do que coisa ruim. Então você vê aí, eles falam como se fosse uma balança. E então pensei aí em colocar aí como se fosse mesmo uma balança, né? Então, de um lado, os pecados que nos condenam, do outro lado, as boas ações ou boas obras, e aquela ideia de que se um pesar mais do que o outro, oba, eu vou poder ir para o céu. Mas que coisa triste você não saber antes de morrer e você ficar naquela: será que eu fiz mais coisa boa? Será que eu vou para o céu? E essa não é a ideia bíblica de jeito nenhum. É, então, vamos ver o que a Bíblia, o que diz. Em Tiago 2,10 diz: quem obedece a toda a lei de Deus, né, a lei de Moisés, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, a Bíblia vê a questão não como uma balança, mas mais tipo assim uma corrente, que se ela tiver forte e boa e com todos os elos aí, mas tiver um elo fraco, o que que vai acontecer com esse sujeito aí se a corrente todinha tiver ótima, tiver forte, tudo bem, mas tiver um elo fraco, com um barbantinho ou com um aramezinho aí, tentando remendar a coisa, não vai aguentar o peso dele, não vai adiantar toda essa coisa boa aí, não vai adiantar, porque tem
um elo fraco. Então, isso surpreende as pessoas bastante, mas a Bíblia não ensina que nós somos salvos através do nosso esforço próprio, das nossas boas obras, daquilo que a gente faz de bom, de caridade, de religiosidade, de ir para a igreja, de dar o dízimo, de dar oferta, de visitar as viúvas. Tudo isso aí é importante. Tudo isso aí é super importante, mas não paga o preço da nossa salvação. Isso não garante a nossa salvação, isso nem conduz à salvação, porque não é por aí. Tem que ficar estabelecido que nós não podemos nos salvar, nós não podemos ser bons o suficientes para merecer ou adquirir a salvação. Então, também quando adolescente, o missionário uma vez compartilhou comigo como ele fazia, às vezes, ao compartilhar o evangelho, ele falava: bom, a gente está aqui no Brasil, era um americano, mas com raízes italianas, e ele, o nome dele era Gianetta era o sobrenome dele, e ele falava: olha, eu pergunto para a pessoa, se eu tiver uma panela, eu for cozinhar feijão, aí eu encho a panela de água para cozinhar, e ela tiver cheia de furos, tiver 15 furos, o que, que vai acontecer com a água? Ah, a água toda vai sair da panela. Tá, e se a panela tiver só um furo? Ah, bom, com um furo, a água vai sair também, do mesmo jeito. Então, a Bíblia avisa que ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei, nos informa o apóstolo Paulo em Romanos 3:20. Então, basta um furo na nossa vida para a gente não conseguir realmente ser bom o suficiente para merecer ou ganhar ou comprar a salvação. A mesma, eu ouvi isso aqui numa igreja americana, o ministro dos jovens falando: olha, se eu for fazer um omelete com 9 ovos saudáveis e bons, e eu for abrir o 10º ovo e ele tiver podre, o que que eu devo pensar? Ah, eu tenho 9 que estão bons, tem um que está podre, não tem problema, não faz diferença, vou jogar aí e fazer o omelete do mesmo jeito. Ninguém faria isso. Então, o ovo podre vai estragar o omelete inteiro. E a Bíblia diz que todos pecaram, né? E então o nosso pecado estraga realmente a nossa vida toda. Outra questão seria a gente ver, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu lembro também na época que eu morava no Rio e era adolescente, às vezes a gente tinha que pegar um táxi, e táxi era muito bom para a gente dar um folheto, conversar, trocar umas ideias. E, invariavelmente, os motoristas de táxi respondiam a seguinte coisa. Quando eu perguntava, né? é, você, quando você morrer, onde é que você acha que você vai? Como é que o que que você acha aí da sua vida diante de Deus? Aí sempre diziam algo tipo: olha, eu não sou tão mal assim, até que eu sou bom. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca. E aí falavam sobre aquelas coisas assim terríveis e tal que eles nunca tinham feito, né? Mas muitas vezes são as coisas pequenas, é a atitude da gente diante de Deus, falta de fé, uma série de coisas. E o salário do pecado é a morte. Agora, imagine, por que que eu coloquei esse juiz aí? Imagine uma pessoa, um criminoso, um assassino, chegando diante do juiz e ele chegando e falando: juiz, seu juiz, vamos fazer o seguinte. Olha, eu sei que você quer me mandar para a prisão, me condenar, ou
sei lá, aqui nos Estados Unidos seria até perder a vida, ser executado muitas vezes, porque eu assassinei. Mas vamos fazer o seguinte, eu queria fazer um acordo com você. Eu concordo, eu topo fazer serviço comunitário. Posso fazer até por 2 meses serviço comunitário para o senhor me perdoar. O que você acha que esse juiz vai dizer? Ele vai dizer, você está doido. Você matou uma pessoa, vai fazer serviço comunitário, não vai pagar por isso, não vai resolver o seu problema. Então, nós diante de Deus, muitas vezes a gente quer barganhar e dizer, olha, assim, eu sei que eu pequei e tal, mas eu vou ser bonzinho, eu vou ser mais religioso, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou... Não, não é isso. Não é por aí. A gente tem que entender que o nosso pecado é sério diante de Deus e não é barganhando com ele e tentando fazer serviço comunitário que a gente vai escapar essa sentença. Outras pessoas são como aquela pessoa que está num acidente de automóvel, né? O carro vem, a pessoa está atravessando a rua, não olha direito, vê um carro em alta velocidade, bate naquela pessoa, aquela pessoa cai no chão, já com vários ossos quebrados, numa situação muito difícil, e aí chega alguém, chega a ambulância para ele, fala, olha, nós estamos aqui, nós vemos aí que você está nessa situação precária e vamos levar você então para o hospital, e aí o paciente olha para o enfermeiro lá da ambulância e fala, não, não, olha, eu não estou pronto para ir para o hospital. Deixa eu ficar aqui um pouco mais, eu vou tentar melhorar, eu vou melhorar, eu vou me melhorar e quando eu estiver pronto, aí eu vou para o hospital. E muitas vezes as pessoas encaram Deus dessa forma. Pensam assim: eu não estou pronto para aceitar a salvação, eu não estou pronto para acertar os ponteiros com Deus. Me dá tempo, eu vou. E a Bíblia diz: olha, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, é agora que Deus está oferecendo a salvação, e realmente não tem essa de que, eu vou me melhorar. É como uma pessoa dizer: eu vou resolver meu problema, depois é que eu vou no médico. Não, você vai para o médico justamente para resolver o seu problema de saúde que você sozinho não vai poder resolver. Então, nós temos que entender a nossa, a, como nós somos carentes de Deus e não podemos resolver a coisa sozinhos. Outra maneira de ver a situação, de ver a questão de Jesus tendo morrido na cruz por nós, a Bíblia diz lá em João 3,16, o versículo mais famoso da Bíblia inteira, né? Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a pergunta é a seguinte: se você puder salvar a si mesmo através da caridade, através da religiosidade, através de um bom desempenho, através de você se esforçar cada vez mais e mais. Se a salvação depende de você e de você fazer algo para merecer e para resolver a situação, por que que Jesus teria morrido na cruz? Se tivesse qualquer outra saída, qualquer outra solução, você acha que Deus teria sacrificado o seu único filho por isso, pela nossa salvação? Claro que não. Então, há uma história que, ao que tudo indica, é uma história verdadeira, aconteceu aqui nos Estados Unidos, onde um ferroviário levou o seu filho um dia lá para examinar os trilhos. E ele estava lá examinando perto de uma ponte dessas movediças, essa que sobe e desce, né? E a ponte estava para cima e ele estava lá
tentando resolver as coisas e tal, e o seu filho saiu e começou a brincar. E aí ele ouviu o trem apitando, olhou no relógio e pensou: Uau, eu tenho que abaixar a ponte para que o trem passe sem problema. Quando ele foi ver, mas cadê meu filho? Onde é que está meu filho? Ele viu que o filho dele estava brincando nas engrenagens da ponte. E aí ele tinha que fazer uma decisão muito rapidamente. Se ele descesse a ponte, ele esmagaria o filho dele, mataria o filho dele. Se ele não descesse a ponte, ele mataria, acabariam morrendo centenas, dezenas, talvez centenas de pessoas naquele trem. Então ele, como sacrifício, ele decidiu baixar aquela ponte, esmagou o filho dele, ele sacrificou o filho dele em lugar daquelas vidas. E depois ele via aquele pessoal passando no trem, tomando café e tudo sem ter a menor ideia de que a vida deles tinha acabado de ser salva e a vida do filho dele perdida como sacrifício por eles. Então, isso exemplifica um pouco essa morte substitutiva de Cristo, né, como nosso substituto, que a, a, ele morrendo acabou nos salvando. E também mostra o fato de que, claro, se houvesse qualquer outra forma de realizar a coisa, ele não ia sacrificar o filho dele. Então, nós vemos que Jesus, ele leva todo esse peso do nosso pecado, ele leva sobre si mesmo as nossas cargas, os nossos pecados, e ele se tornou pecado por nós para passar para nós a justiça, a retidão de Deus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Então, agora o que nós queremos fazer é começar a ver algumas definições. Essas definições que colocamos lá no grupo, essas são as definições principais que nós queremos ver aí. Essas definições estão num livro, é o quarto livro dessa série sobre o reino de Deus. Não está em português ainda, mas é chamado The King of the Kingdom of God, o Rei do Reino de Deus, e há uma parte lá sobre a questão da salvação e Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o capítulo, então, começa com essa lista aí, e essa lista, então, é baseado nisso aí. Também estou baseando uma parte, especialmente a questão da fé e do arrependimento, nesse livro aqui, o terceiro capítulo do livro O Segredo do Reino de Deus, que é o primeiro volume, fala sobre, capítulo 3 fala acesso ao reino de Deus. Como é que eu posso entrar, né? Entrar no reino de Deus? E também nós acabamos de ver esse folheto ilustrado aí, que também está contido nesse livro aqui, a maior notícia do mundo, J3,16, ou João 3,16, né? E são vários folhetos em preto e branco aqui dentro, falando todos eles sobre a questão da salvação, mas de ângulos diferentes. Então, agora nós queremos ver essa questão dessas definições de termos, porque a Bíblia fala sobre ah, esses termos, essas ideias, e é importante a gente ver o que está por trás delas, então. Porque a salvação, ela tem tantas dimensões, ela tem tantos aspectos, tantos ângulos, que é importante a gente entender isso aí. Talvez hoje vai ficar
mais claro para algumas pessoas, ou vai ajudar aqueles que já entendem disso aí, mas a poderem compartilhar isso aí com outras pessoas, né? No seu evangelismo pessoal. Então, nós temos o termo adoção, vamos começar por aí. Quando a Bíblia fala que nós somos adotados, nós temos que entender o seguinte, que nós, quando Deus nos criou, claro, Ele nos criou à sua imagem e semelhança, mas aí nós vemos o primeiro casal caindo em pecado e sendo expulso do jardim, ou seja, sendo expulsos da presença gloriosa de Deus, e daí para frente eles então passam a ter, como o apóstolo Paulo nos fala, né, em Romanos 5, eles passam a ter, ou nós, né, a humanidade passa a ter, uma natureza caída, pecaminosa, contaminada pelo pecado. De forma que, apesar daquele ditado, não é ditado, mas aquele dizer, né, lá no Brasil, onde a pessoa fala, eu também sou filho de Deus, né? Aquela ideia de que todo mundo é filho de Deus. Não. Com a queda de Adão e Eva e o pecado entrando na humanidade, então a humanidade toda caiu. Daí para frente, então passou a ser necessário reatar o relacionamento com Deus. E então a Bíblia fala sobre a questão de adoção. É como se nós fôssemos filhos perdidos, perdemos o status, né, a posição de filhos realmente, e temos então que ser adotados de volta por Deus. Então, quando Deus nos aceita como seus filhos ou filhas e nos tornamos parte da sua família, a Bíblia, como em Efésios 3, 14 e 15, fala dentro desse conceito de adoção. Interessante que os seres celestiais também são chamados de filhos de Deus. E então aqueles que não são caídos e até alguns daqueles que são caídos ainda são chamados de filhos de Deus, como a gente vê lá em Gênesis 6. A queda então trouxe essa ruptura que mencionamos, né, da humanidade com o seu Criador, mas aqueles que são redimidos, resgatados por Jesus, são adotados na sua família, na família de Deus, e são chamados agora, daí para frente, seus filhos e suas filhas. Em João 1,12, nós temos aquele versículo básico, super importante, da gente memorizar e poder compartilhar, né, que diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, aí a gente vê quando a pessoa fala, todo mundo é filho de Deus. Não. Veja aí que quando a gente recebe a Cristo, e a Bíblia deixa claro que recebemos nos arrependendo dos nossos pecados, depositando a nossa fé nele, crendo nele, naquilo que ele fez por nós em nosso lugar na cruz, aí nos tornamos, aí passamos a ser filhos e filhas de Deus. Outro termo muito importante na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é a palavra aliança. No Antigo Testamento, nós vimos que Deus fez uma aliança, de certa forma, apesar de não aparecer esse termo, ele fez uma aliança com Adão e Eva, que foi como que rasgada e despedaçada quando caíram em pecado. Ele fez uma aliança, aí se aparece pela primeira vez o termo, né, aliança, lá em Gênesis 15, ele fez uma aliança com Noé. Aliás, bom, primeiro com Noé, em Gênesis 6, 7, 8, e depois em Gênesis 15, com
Abraão. E aparece o termo aí de aliança, né? O pacto. E então, e depois, então Noé, depois Abraão, depois como Moisés, ele fez o pacto com Abraão, foi transferido para os filhos e mencionado, e com Moisés, né, quanto à lei, os 10 mandamentos e tudo. Depois com o rei Davi, uma aliança real que tem tudo a ver com a vinda do Messias. É interessante que o Messias era chamado de a raiz, né, de Davi, e fala que um broto, né, é, passa a crescer de um tronco de árvore e tal. E então a ideia é que Jesus é, precede a Davi e vem como descendente de Davi. É muito interessante isso. Mas a aliança, então, real, que promete que sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel, e sabemos que isso só pode ser cumprido através do Messias, e que o Messias só pode ser o Senhor Jesus Cristo. E então, através de Jesus Cristo, é feita a nova aliança. E Jesus ele fala sobre o pão, que representa o corpo dele, e o vinho, que representa o sangue dele, que é dado por vós e é dado para realmente o perdão de pecado. Então, nós vemos aí bem claro na última ceia, Jesus deixando claro que a morte, o sacrifício dele, seria para a salvação. Então, a aliança é uma coisa muito importante. Interessante que a Mônica, minha esposa, ela, há uns 2, 3 dias atrás, ela falou: Olha, eu me convenci de novo, aí ficou bem claro, mais claro ainda para mim, que quando Deus nos chama, ele faz uma aliança com a gente, ele faz promessas, e nós entramos num compromisso com Deus. Então, realmente achei aquilo muito legal, muito interessante a gente lembrar disso. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que quer nos recompensar, ele quer ter comunhão com a gente, inclusive todas essas definições que nós vamos ver, elas todas conduzem normalmente, naturalmente e naturalmente ao quê? Há um termo também que vamos ver mais adiante, chamado reconciliação. Tudo isso nos leva a nos reconciliar com Deus. Então, esse é o alvo. Bom, o que é uma aliança? É um acordo vinculativo, há um vínculo aí, há um compromisso legal entre o rei e seu povo. A gente vê no Antigo Testamento. O rei oferece proteção, provisão, orientação, e o seu povo aceita voluntariamente sua oferta e autoridade, prometendo ser leal a ele. Deus, então, ele chega e fala: Olha, eu estou oferecendo isso para vocês. Estou colocando diante de vocês, como diz lá em Deuteronômio, estou colocando diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida, mas a escolha ele deixou com eles. A escolha é nossa. Então, Deus é um Deus de aliança, e a ideia de aliança é algo que não é imposto, é algo que é negociado, por assim dizer. Olha, eu faço a sua oferta. Se vocês aceitarem, essas são as minhas condições. Se vocês aceitarem e cumprirem aí o acordo e as condições, vocês vão receber essas e essas e essas e essas bênçãos, né? Paz, prosperidade, minha comunhão comigo e etc e tal. Se vocês não cumprirem, e ele falou isso com o povo de Israel, vocês vão acabar perdendo a sua terra, sendo levados como cativos, vão sofrer um monte de pragas, um monte de coisa aí, porque vocês
estão prometendo cumprir e depois não cumprindo, vai haver consequências. Vocês ainda topam? Querem entrar nessa aliança? Querem entrar nesse acordo? Ah, sim, 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 queremos sim. E como nós sabemos, eles realmente sofreram muito as consequências até se arrependerem e voltarem. Mas Jesus, então, ele, com a nova aliança que ele estabelece pelo seu sangue, aí toda aliança tem que ser estabelecida através de sangue, de algum sacrifício animal, o que seja, e então ele ofereceu o próprio sangue dele e ele faz uma aliança eterna com aqueles que se entregam a ele. Outra palavra, palavra-chave, como já mencionamos, é arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Se você pegar todas as ah, todos esses ângulos, tudo que é necessário para você ser salvo e você reduzir a duas coisas chaves, então é, seriam então arrependimento e fé. É interessante que Jesus ele disse que ele entregava as chaves do reino para Pedro. E se a gente for examinar o que Jesus pregou, e depois o próprio Pedro e o apóstolo Paulo e João Batista, que veio antes de Jesus, o que eles pregavam? Arrependimento e fé. Se arrepender e crer. Então, quando Jesus disse que ele estava dando a chave do reino, as chaves, ele falou no plural, as chaves do reino para Pedro, o que ele estava dizendo? Pedro, você representando a igreja, eu estou passando isso para você. Agora, tudo bem, existem outras e muitas interpretações, mas para mim o que faz mais sentido é que a chave é dada para quê? Para abrir. Abrir o quê? Uma porta. Abrir é acesso. Então, quando ele dá essa chave, algo que abre a porta do reino, então a gente tem que perguntar quem é a porta do reino? É Jesus. Nós vimos isso em outro estudo. Jesus é a porta do reino. E como é que a gente passa por essa porta? O arrependimento e fé. Então a gente pode até ver isso como uma chave, né? A chave do arrependimento, a chave da fé. Então, o que significa o arrependimento? Quando Jesus fala, arrependei-vos e convertei-vos, né, Pedro falou isso com o pessoal lá em Jerusalém, depois da ressurreição de Cristo, arrependei-vos e crede no Evangelho, para que venham dias de restauração para vocês. Então, qual é a ideia de arrependimento? O arrependimento literalmente significa uma mudança de mente e que leva a uma mudança de direção, metanoia, no grego. Então, aquela ideia de você mudar a sua concepção, a sua ideia, o seu conceito, e você vê as coisas a partir do ponto de vista de Deus e você vê, uau, eu realmente fiz algo bem errado, né? A gente antigamente dizia pisei no tomate, né? Eu fiz besteira. Realmente, agora o arrependimento é diferente do remorso. Às vezes a pessoa fala em termos de remorso. O que é remorso? Remorso me apanharam. Tá, ok. Lamento muito, tá, mas a pessoa acaba lamentando mais de que ela foi apanhada do que no erro, no pecado, na ofensa, do que realmente ter cometido aquilo. O arrependimento não fica dando desculpas. O arrependimento ele chega e fala assim: eu errei. Não é culpa do fulano, do Beltrano, do Cicrano. A culpa é minha. Eu assumo. Eu assumo a responsabilidade.
Aliás, responsabilidade significa isso, né? Etimologicamente, significa responder pelos seus atos. Não tenho justificativa, não tenho desculpa. Eu errei, eu pequei e eu assumo, eu aceito a minha responsabilidade nisso. E então é isso, esse é o primeiro passo. Envolve a confissão, que nós vamos ver mais adiante o que é a confissão, o que envolve, e aí é dar as costas. Então, arrependimento é dar as costas para o pecado, reconhecendo nossa falha de viver de acordo com o ideal de Deus, a seriedade da nossa ofensa e a necessidade de nos reconciliarmos com Deus. Então, não é aquela coisa, não, eu assumo, eu errei, eu pequei e tal, mas fala sério, eu sou humano. E pronto, aí já atrapalhou a coisa toda. Porque a gente tem que levar a sério a seriedade da nossa ofensa. A gente tem que ver o nosso pecado do ponto de vista de Deus e não nos compararmos com o fulano, Beltrano, e nem com o pastor fulano de tal que também caiu, que não sei o quê. Não, é você e Deus. E você agora está sendo comparado com Jesus. Não tem nem comparação. E a gente então reconhece. E então a ideia é que a gente está caminhando numa certa direção, a gente dá meia volta, né? Aquela que os soldados às vezes estão caminhando, né? Marchando, e aí meia volta, vou ver, e aí volta todo mundo na direção oposta, e aí pensa bem, se Deus está aqui e eu estou caminhando, cada passo que eu dou, eu estou indo mais longe de Deus. Mas se eu volto, meia volta vou ver, e aí eu começo a dar passos, cada passo que eu der, eu vou estar me aproximando cada vez mais de Deus e da vontade de Deus. Então, o arrependimento é super importante, é essencial para a salvação. Agora, boas obras. E hoje nós vamos parar por aqui com boas obras, não aqui agora, nesse segundo, mas com esse tema, porque eu quero abordar um pouquinho mais sobre esse tema. Boas obras, no sentido que estamos falando aqui, no sentido que o apóstolo Paulo fala, é um esforço humano, o bom comportamento, o bom desempenho da gente, mas que nunca são suficientes para satisfazer um Deus perfeito. Como nós vimos, como diz lá em Tiago 2,10, né? Apenas um deslize nos torna culpados de quebrar todas as leis de Deus. Então, quando a gente pensa assim, eu quero me aproximar de Deus, eu quero o perdão e a salvação de Deus, eu quero a vida eterna, eu quero viver no céu por toda a eternidade, o que eu tenho que fazer? Bom, quando perguntaram para Jesus o que devemos fazer para herdar, né, a vida eterna e tal, Jesus disse: essa é a obra. Qual é a obra que Deus exige da gente? Jesus disse, eu acho que é em João 6, Jesus disse: a obra que Deus requer de vocês é que creiam naquele que ele enviou. Crer. Olha, ele não falou sair, acender um monte de velas, ficar de joelhos não sei quantas horas, dar para os pobres uma caridade, uma oferta, você levar mais ofertas para a igreja. Ele não falou nada disso. Ele falou crer naquele que Deus enviou. Então, essa é a obra que Deus exige e espera da gente quanto à salvação. Agora, vamos ver aí. Então, nessa perspectiva de boas obras, ok? Nessa perspectiva, o oposto de boas obras é a fé e a graça de Deus. Vamos estar falando sobre a graça, muito sobre a graça de Deus.
porque toda a salvação toda se baseia na graça e a misericórdia de Deus. Vamos estar vendo na próxima aula o que é a graça de Deus nesse contexto da salvação. Ok. Agora, há uma coisa muito interessante que ocorre na Bíblia, e é por isso que é importante a gente estudar a Bíblia, não só ler e dizer, a Bíblia se contradiz, a Bíblia fala uma coisa aqui, depois fala lá uma outra coisa. Não, a Bíblia não se contradiz. E vamos ver um exemplo aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ok, boas obras. Paulo diz, do ponto de vista humano, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 4 em diante, ele fala, aliás, isso é versículo 1, aparece o 4 aí, mas quer dizer 1, quer dizer que é o capítulo 4. Ok, do ponto de vista humano, Abraão foi fundador de nossa nação, nação de Israel. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo, ou foi justificado. Ok? Vamos ver esse termo justificado também, um termo super importante para a gente entender quanto à salvação. Então vejam o que Paulo falou. Para Paulo, ele está falando de boas obras em termos de esforço próprio, de merecimento próprio. Eu fiz isso, isso e isso. Se a gente pudesse, se a gente fizesse essas coisas, olha só, a gente ia poder chegar para Deus e falar: ó, oh, bacana, hein? Olha, eu consegui a salvação. Ah, eu fiz isso, aquilo e tal. Eu consegui. A gente não pode fazer isso, porque a gente não consegue. E então Abraão creu em Deus, e então não havia nenhum motivo para ele se vangloriar. Ele podia se gloriar apenas daquilo que Deus fez por ele e ofereceu a ele. Então, é super importante entender o contexto e a definição como Paulo está falando sobre boas obras. Tá? Então, quando a gente fala sobre boas obras nesse sentido, é o esforço próprio, é o merecimento próprio, é eu consegui, eu fiz por onde, né? Agora, nós encontramos em Tiago, um livrinho lá pertinho, lá do final da Bíblia, pertinho de Apocalipse, no capítulo 2 de Tiago, é, Tiago fala sobre boas obras em outro sentido. É isso que a gente tem que entender. Ele está falando sobre boas obras no sentido de aquilo que mostra que a nossa fé é viva e verdadeira. Não é só da boca para fora. Ela realmente influencia a nossa atitude e as nossas ações, o nosso comportamento. Então, veja só, seria interessante depois ler Tiago 2, o capítulo todinho, tem muitas outras, outros argumentos fortes aí que eu não tive espaço para colocar, mas ele diz então, de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações ou suas obras? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Ou seja, uma fé da boca para fora. A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado, olha que interessante, ele dá o mesmo exemplo que Paulo falando sobre Abraão, Abraão falou: olha, estou usando Abraão aqui, Paulo fala sobre Abraão para provar que a salvação é pela fé, só a fé, sem mais nada. E Tiago usa Abraão para provar que a salvação vem pela fé, mas essa fé, ela age,
ela tem ação. Então, não lembro que o nosso antepassado, Abraão, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. Então, não há contradição aqui, há uma diferença de ênfase. A ênfase de Paulo é que para ser salvo, a gente tem que contar com aquilo que Cristo fez por nós na cruz e colocar nossa fé nele, não na gente mesmo, não na nossa performance. E Tiago está falando para uma igreja, para cristãos que talvez estivessem um pouco acomodados, dizendo: Ah, eu tenho fé, ah, eu tenho fé. Não faço nada, mas eu tenho fé. E a gente sabe que o próprio Jesus falou que, lá em João capítulo 15, né, que o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Bom, como conciliar esses dois conceitos aí? Como podemos conciliar? O próprio apóstolo Paulo concilia essa ideia e nos deixa bem claro essa questão em Efésios 2, de 8 a 10. Ele diz, Efésios 2, de 8 a 10, ele diz: Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Olha só, não é a salvação, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, a se vangloriar, né? Pois, agora veja a sequência, pois somos obra-prima ou feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, a Bíblia não fala contra as boas obras, muito pelo contrário. O que diz é o seguinte: você nunca será salvo por seus merecimentos, por ser bonzinho ou religioso ou praticar boas obras. Mas você é salvo pela graça de Deus, pela fé. Mas, uma vez salvo, agora você precisa praticar boas obras. Agora você tem condições, porque Cristo vive em você, o Espírito Santo vive em você. Agora você pode e deve praticar, realizar boas obras. E não só qualquer boas obras, como missão de vida, e sim aquelas que Deus de antemão planejou para você. Você tem certos dons espirituais, certos talentos, certa experiência, certas oportunidades que Deus te dá para você realizar boas obras que Ele planejou até antes de você nascer. De antemão, Ele planejou essas boas obras, mas você só vai ter condição de fazer isso uma vez sendo salvo pela fé, pela graça de Deus, e agora sim. Então, veja a sequência da coisa. Então, nós queremos, com isso, parar por aí. Na semana que vem, queremos ver a compaixão e outras definições, e então seguir aí com o nosso dicionário da salvação.